dar continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020. A gente recebe hoje Capitão Wagner do PROS. Atualmente, Capitão Wagner é deputado federal pelo partido, pelo PROS, além de já ter sido vereador de Fortaleza e também deputado estadual. O pré-candidato também já disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2016, chegou aí ao segundo turno, uma votação bastante expressiva, mas acabou derrotado pelo agora prefeito reeleito Roberto Cláudio. E hoje, Capitão Wagner é um dos nomes mais fortes da oposição, tanto ao PT como também ao PDT. Vale ressaltar que a intenção dessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Deputado, vi que o senhor estava aí se dirigindo, né, até o seu gabinete, mas deu tempo. Pode participar agora com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os participantes, o Farias, que já saiu. Bom dia, Henrique. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes, o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Na verdade, eu estou em São Paulo, acabei de chegar. Estava no Uber, mas deu tempo aqui de chegar no local que eu vou me hospedar para a gente fazer esse bate-papo. Muito bem. Bom dia também, Henrique. Seja bem-vindo. Henrique, nos escuta? Enfim, já o Henrique responde. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao deputado. Bom dia, Raquel. Bom dia, Henrique. Deputado, queria começar essa conversa com o senhor com um assunto que foi, na verdade, o assunto do dia ontem, o afastamento por 30 dias do deputado estadual André Fernandes. André Fernandes, que já declarou apoio à sua pré-candidatura, deve ser aí um forte aliado nessas eleições de 2020. Como é que o senhor encara essa decisão da Assembleia? Foi justa ou houve perseguição? O contexto eleitoral influenciou nessa decisão ou não? Queria ouvir a sua palavra. Eu vou falar de forma muito resumida, até porque o interesse da gente no programa é aproveitar o espaço aqui para debater os problemas da cidade e as soluções. Eu acho que a denúncia que o André encaminhou para o Ministério Público para que fosse investigada, ao ser arquivada, comprova que o deputado Nezinho não tinha envolvimento com grupos criminosos e, ao mesmo tempo, o encaminhamento foi prudente. Encaminhar para o Ministério Público para ele apurar era o que o deputado deveria fazer. Quando ele fez o pronunciamento na casa, ele não citou o nome do deputado, ele falou que estava encaminhando, que havia suspeita de que isso estaria acontecendo. Eu acho que foi desproporcional. A punição que a gente espera é que o fato mais grave que envolve a Assembleia seja punido com mais rigor do que esse. O fato da fala do deputado André está sendo punido com suspensão de 30 dias, esperamos que a corrupção que aconteceu dentro do gabinete de um deputado aí seja punida com mais rigor. Henrique Araújo? Bom dia, deputado. Bom dia, Ítalo, novamente. Deputado, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Mais ou menos, mas pode seguir. Deputado, as forças do governismo costumam associar o nome do senhor, do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma pesquisa que demonstrou aumento de popularidade do presidente. O senhor acha que isso beneficia a sua campanha, atrapalha, e que esse argumento de associá-lo ao bolsonarismo cai por terra agora? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Henrique, o que eu acredito é que o prefeito de Fortaleza, seja quem for, vai precisar muito do governo federal, vai precisar do Ministério da Saúde para que possa adotar as medidas necessárias para que essa pandemia ela possa ter uma estrutura capaz de tranquilizar a população, precisa ter acesso ao Ministério da Educação, precisa ter acesso ao Ministério da Infraestrutura e aos demais ministérios. Então, seja quem for esse prefeito, se ele tiver trânsito fácil no governo federal, ele vai estar, logicamente, tendo mais facilidade de fazer uma boa gestão. Então, para mim, nos associar ao governo federal vai gerar essa credibilidade para a população. Acho que a população quer isso do prefeito. E quem tem que avaliar se deve ou não continuar associando meu nome ao presidente são os adversários. Estou muito tranquilo, quero debater Fortaleza, os problemas da cidade e principalmente as soluções. A gente não vai entrar nessa estratégia do governo de tentar nos chamar para o ringue, nos chamar para a pancadaria, quando na verdade as pessoas querem as soluções. O PDT usou uma estratégia muito interessante e inteligente, ter 5 pré-candidatos, para que esses 5 pré-candidatos possam bater no seu alvo. O alvo do momento sou eu,
então não vou perder meu tempo nem respondendo a essas críticas, nem tampouco indo para o rim, como eles querem chamar. E nessa questão de discutir a cidade, a Raquel tem uma questão de um ouvinte. Raquel? Deputado, o Harley Ximenes Santos fala que o senhor tem um nome consolidado no Poder Legislativo, mas que não tem experiência concreta no Poder Executivo. E aí ele pergunta por que a população deve confiar no senhor, né, para governar uma capital com os enormes problemas estruturais e sociais que ela possui. Excelente pergunta, Raquel. Agradecer o Harley pelo questionamento. A Luiziane, antes de ser prefeita, era deputada estadual. O Roberto Cláudio, antes de ser prefeito, era deputado estadual. Eu fui vereador, fui deputado estadual, estou como deputado federal, com essa articulação em Brasília para buscar recursos, para buscar convênios, para buscar tratados com o governo federal que possa facilitar a vida da população fortalezense. Logicamente, a gente vai precisar ter a melhor equipe de técnicos nas diversas secretarias, na saúde, na educação, na infraestrutura, na questão da mobilidade urbana. Eu não tenho qualquer dificuldade em dizer para o cidadão fortalezense que nós vamos continuar todas as obras que foram iniciadas. Não tenho nenhuma dificuldade de dizer que tudo que o prefeito Roberto Cláudio fez de forma acertada, nós vamos continuar. Então, estou muito tranquilo, acredito que mais maduro do que na eleição de 2016, com a equipe muito mais qualificada e, logicamente, que a gente vai trabalhar para que a gente, chegando lá, possa fazer uma gestão continuando o que está certo e melhorando e consertando o que está errado. Candidato, a gente vai precisar, pré-candidato, deputado federal, capitão Wagner, a gente vai precisar fazer agora um intervalo rapidinho, mas voltamos já, entrevistando o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, deputado federal, capitão Wagner. São 9h19. O povo no rádio. 9h22, estamos de volta entrevistando o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, deputado federal, capitão Wagner. Deputado, o senhor, né, tem uma ligação aí forte com o setor da segurança pública, né, muito bem quisto pelos policiais, já foi porta-voz de muitas dessas demandas de policiais, e alguns ouvintes aqui lembram dessa relação. Por exemplo, o ouvinte não se identificou aqui, mas ele pergunta: gostaria de saber do capitão Wagner se, caso ele chegue à prefeitura, vai continuar apoiando e promovendo motins de policiais, colocando em risco a vida de milhares de fortalezenses. Essa pergunta aqui é do Eduardo Souza, do Centro. Eu aproveito para incluir aqui uma questão colocada por um pré-candidato do PDT ontem, durante a entrevista aqui à Rádio Povo CBN, Samuel Dias. Ele afirma: como um grupo que paralisa o comércio da cidade coloca candidato a prefeito. O que o senhor tem a falar sobre essas duas questões? Olha só, Ítalo, o PDT teve 2h30 para me atacar no programa da CBN O Povo. Se eu ficar somente me defendendo dos ataques do PDT, eu não vou estar respondendo aos questionamentos do cidadão. Prefiro responder ao Eduardo Souza, que perguntou em relação ao movimento da PM, e deve questionar o Sabino, né? O Sabino que liderou o movimento, a Nina, foram os responsáveis inicialmente pelo início do movimento, eles que devem ser questionados em relação a isso. Se ele quiser dar uma olhadinha no meu Facebook, lá em janeiro, ele vai ver que eu me posicionei contrário ao acontecimento do movimento, e estou muito tranquilo em relação a isso. Quero debater Fortaleza e as soluções para os problemas da cidade. Muito bem. Henrique Araújo? Claro, mas eu queria só insistir nesse ponto. Eu queria saber se o senhor avalia que isso pode prejudicá-lo, essa associação com a paralisação da Polícia Militar. Porque o pré-candidato Samuel Dias falou que aquele movimento promoveu, entre outras ações, o fechamento do comércio. E, para isso, a Guarda Municipal foi acionada para restabelecer a ordem e a segurança. O senhor considera que, caso eleito prefeito, se encontraria aí numa posição de impasse, por exemplo, se fosse necessária a utilização da Guarda Municipal para coibir, para auxiliar em alguma ação na eventualidade de uma paralisação de polícia militar? Olha, Henrique, estou muito tranquilo em relação a essa situação. O prefeito da cidade tem que ter a responsabilidade na cidade como um todo. Não acredito que venha a se repetir um movimento como esse
não só em Fortaleza, mas em todo o estado de Ceará. A gente teve um movimento em 97, depois só em 2011 é que teve um outro movimento. Infelizmente, esse fato aconteceu esse ano. E para o ouvinte que está nos escutando, não faz o menor sentido estar em primeiro lugar em qualquer pesquisa e promover um movimento que venha prejudicar a população, que prejudicou os próprios policiais. Eu dizia que era contra, que eu sabia que o Estado vinha com muita força contra os policiais. Tem mais de 300 policiais respondendo a processo, então quero voltar para o debate de Fortaleza, que é o que mais interessa. E Raquel Gomes tem questões de ouvintes sobre a cidade, Raquel? Muito bem. O Rafael Souza fala em relação ao projeto da mobilidade. Ele pergunta se o senhor pretende continuar com a operação Via Livre, né? O senhor comentou que vai continuar com as coisas que deram certo. E também aqui, outro ouvinte, aqui pergunta, bom dia para o deputado. A Covid é uma gripezinha? Como ele avalia a gestão de Roberto Cláudio no combate à pandemia? Olha, em relação às ações de mobilidade urbana, tem algumas que são bem exitosas, a gente vai dar continuidade, inclusive a gente está tentando agendar um encontro com a McKinsey, que é uma instituição que, inclusive, orientou a gestão da cidade de Fortaleza em relação às mudanças de mobilidade urbana. Sem dúvida nenhuma, a gente vai dar continuidade a essa política que é exitosa e tem o reconhecimento da população. Em relação à pandemia, é uma doença extremamente grave, eu sempre me posicionei dessa forma. O Covid tirou a vida de muitos cidadãos brasileiros, muitos cearenses, inclusive, e sou a favor de toda e qualquer medida que venha evitar ou que venha diminuir os riscos para que as pessoas possam ser infectadas. Em relação às ações que o governo do estado adotou, foram ações reconhecidas pela população. Eu discordo em alguns pontos em relação à incoerência de algumas atividades voltarem, outras não. A gente tem ônibus superlotados e algumas atividades com dificuldade de retornar. Nós vamos ter uma segunda onda econômica muito pesada. A cidade de Fortaleza é uma cidade eminentemente turística e a gente vê o setor de eventos com muitas dificuldades, inclusive para marcação de eventos. Eu tive reunião com o pessoal de buffet e nem o escritório dos buffets estavam funcionando para desmarcar eventos ou para remarcar, ou para marcar mais para frente. Então, tem algumas medidas que são equivocadas. Em relação à gestão do prefeito Roberto Cláudio, o que a gente pode dizer que a gente desaprova é o superfaturamento de algumas compras, como no caso dos respiradores, do álcool em gel, de cesta básica, etc. O resto, eu não tenho muito o que comentar. Deputado, esse momento é importante para a gente saber o que o candidato ou pré-candidato pensa sobre a cidade e tem de proposta. Sobre esse assunto, o prefeito Roberto Cláudio chegou a dizer que o senhor é pré-candidato há 4 anos e não tem uma proposta para Fortaleza. Então, eu queria deixar aqui esse espaço final para o senhor apresentar algumas das suas propostas concretas para a cidade, caso venha a ser eleito prefeito. Muito obrigado, Ítalo. De fato, eles têm que tentar desacreditar a nossa candidatura, que é a candidatura mais sólida. Sequer nome eles têm para apresentar para a cidade, uma dificuldade na apresentação desse nome. Eu não vou, de novo, responder a questionamentos deles, mas responder à cidade, dizendo que nós temos um plano de governo que já tem uma formatação. Nós estamos ouvindo os diversos setores da cidade, pessoas que representam a nossa cultura, a nossa saúde. Os empreendedores da cidade têm nos procurado de forma muito intensa, profissionais de educação, e a gente já tem um esqueleto, sim, de um plano de governo. Eu posso citar alguns pontos, principalmente relacionados ao principal problema que a gente vai ter a partir de janeiro de 2021, que é a questão de emprego e renda. Muitos estabelecimentos comerciais fecharam as portas por conta do excesso, da sede, da sanha de arrecadar a Prefeitura de Fortaleza. Eu posso citar aqui, por exemplo, no ano que o Roberto Cláudio assumiu a Prefeitura, ele arrecadou 35 milhões de reais com multas de trânsito. Em 2019 foram 148 milhões. E ele fechou as 3 escolas de trânsito que existiam na cidade. A gente vai reabrir essas escolas porque nós acreditamos que a educação para o trânsito é importante e não só arrecadar. Posso dizer também para os empreendedores da cidade, nós não vamos dificultar a vida deles. Nós vamos criar um documento único. Em vez de você ter que apresentar 15 certidões para abrir uma empresa, vai ter que apresentar apenas um documento. Todos os novos empreendimentos que forem instalados em Fortaleza vão ter 1 ano de fôlego, sem cobrança de tributos municipais. É uma forma do município chamar investidores, atrair pessoas que queiram investir na cidade de Fortaleza. A gente tem conversado com investidores de outros países, com investidores de outros estados que querem vir para Fortaleza, mas querem ter a garantia que não vão ser perseguidos pela gestão, e o nosso mandato vai ser focado na digitalização, no enxugamento da máquina e na desburocratização. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui já
em cima do repórter CBN. Muito obrigado.